Eu vou começar minha crítica de Deserto Particular fazendo um aviso e também pedindo para que vocês tenham uma atitude que eu acho a mais correta para discutir o filme. Eu não vou falar aqui sobre Oscar, tá, gente? Porque eu sei que todo ano, quando o Brasil anuncia o filme do nosso cinema que vai concorrer a uma vaga no Oscar, a gente sabe que é uma longa carreira, né? Ele precisa passar pelas eliminatórias, né? Ficar naquelas pré-listas até chegar na lista principal para conseguir ser indicado. A galera começa a transformar a discussão desse filme numa discussão de merece, não merece, vai ser indicado, não vai, tem chance ou não tem chance, o que eu acho que é, desculpa, uma bobeira. Porque na verdade, gente, não é isso que importa, né? Principalmente pra gente, nós espectadores comuns. Você vai assistir a um filme no cinema ou em casa, você tá buscando um exercício de entretenimento, ou então você quer ser tocado, você quer ser movido. O cinema tem esse poder de mexer com as pessoas de uma maneira muito profunda, de uma maneira sensorial muitas vezes, intelectual em outras, ou às vezes as duas coisas. O cinema é um exercício de empatia mesmo, de mostrar pra você outros mundos, outras experiências humanas e desenvolver a sua humanidade, desenvolver a sua empatia. E eu acho que é isso que a gente precisa discutir quando qualquer filme é lançado. O filme consegue fazer isso? Os elementos narrativos, estéticos, formais do filme contribuem para uma experiência que é rica, que é enriquecedora pro espectador ou não? E premiação é uma consequência que a gente acaba consumindo por curiosidade muitas vezes, mas que, de novo, não é o que deve pautar a discussão sobre um filme quando ele é lançado. Dito tudo isso, o Deserto Particular é um filme que faz tudo isso que eu falei, porque ele realmente é, e eu já tava descrevendo o filme quando eu tava introduzindo o vídeo, um exercício de empatia, um exercício de humanidade. Eu até comentei no Letterboxd, agora há pouco, na minha... Eu faço um comentário rapidinho lá, como se fosse, claro, né, uma rede social, e eu coloquei que o Deserto Particular é um filme que trata as pessoas, e eu quis dizer os seus personagens, como pessoas, em todas as suas contradições, em todas as suas dúvidas, em todas as suas hipocrisias, muitas vezes, nos seus conflitos que são muito humanos, que por mais que sejam muito diferentes dos seus, você consegue entender porque eles têm características, eles têm uma natureza universal que toda a humanidade consegue se reconhecer ali. Então é um filme lindíssimo, que eu me emocionei muito, e eu vou falar um pouquinho por que nesse vídeo. Em primeiro lugar, é importante eu falar que eu escolhi falar sobre Deserto Particular nesse vídeo sobre a primeira parte, porque dá pra dividir bem o filme em duas partes, sendo que a primeira parte é protagonizada por um personagem e a segunda parte é protagonizada por outro. E se eu falar muito sobre o segundo personagem, sobre a segunda história, eu vou acabar entrando em spoilers, vou acabar estragando a experiência pra vocês, porque por mais que eu não revele reviravoltas da história, porque tem uma, mas não são muitas, não é esse o problema. O problema é que eu acredito que, como a primeira história é protagonizada por um personagem e a gente começa a descobrir as coisas através do ponto de vista dele, eu acho que é importante que todo mundo passe por esse processo também, porque o filme, inclusive, quer que você faça isso pra você ajudar, de certa forma, o personagem a tomar as decisões que ele tem que tomar. Bom, pra começo de conversa, o protagonista dessa primeira parte, que é vivido por um ator chamado Antônio Saboia, é um cara que tá com problema. E, inclusive, ele é um cara que a gente vê, né? Ele é um cara da cidade grande, ele mora em Curitiba, a gente sabe algumas coisas sobre ele. Por exemplo, ele era policial, ou ele é policial, mas ele tá ameaçado de perder ali o lugar dele, a carreira até, porque ele fez alguma coisa errada, ele se envolveu num ato de violência que não tem nada a ver com ordens. Ele realmente se enraiveceu e cometeu uma agressividade, uma agressão que vai ter consequências, ele vai ser julgado por isso, você sabe logo no começo do filme. E o filme, na primeira metade, ele quer investigar uma espécie de masculinidade, mas não só masculinidade, a situação em que nós estamos, independente de gênero, no momento da sociedade, no momento do mundo em que a gente está, em que a gente vive em cidades que são feitas e numa ordem das coisas que é feita para tirar de você os seus afetos, tirar de você a satisfação das suas necessidades emotivas, emocionais, afetivas, ao ponto que o pior da pessoa começa a vir para fora. Então esse é um protagonista que tá realmente tendo problemas com a raiva, problemas com a ira, problemas com violência, porque ele realmente tá falhando em conseguir encontrar afetos, em conseguir encontrar validação nas outras áreas da sua vida, e isso é muito óbvio. Inclusive, a interpretação do Antônio Saboia é muito eficiente, porque ele realmente, você consegue ver tudo isso que eu tô falando aqui na postura corporal dele. Ele é um cara que parece que ele tá sempre posicionado pra luta. Ele tem uma postura corporal, né, com os braços, assim, que ele deixa sempre meio que mexendo, como se ele realmente estivesse pronto pra ir
pra porrada a qualquer momento, e o senho sempre franzido, né? Ele tá sempre olhando assim, tenso, ele tá sempre tenso. Esse é um cara tenso, que tá com muita dificuldade de realmente encontrar formas de prazer, de encontrar formas de alívio, né? Aquela coisa do Freud de tensão versus alívio de tensão, que é o que define as nossas atitudes, né? A gente tá sempre em busca de aliviar a tensão e a vida colocando essa tensão, as outras pessoas colocando essa tensão e a gente tentando aliviar. E esse cara tá com muita dificuldade e isso tá resultando em muita raiva. O filme também é sobre responsabilização, não só emocional, porque vai ter algo ali que vocês vão ver sobre responsabilidade emocional, mas também dos nossos próprios atos, de ação e reação, de causa e consequência. Então tem um diálogo muito legal no filme, quando um outro personagem, que é o que vai entrar na segunda metade do filme, mas assim, de forma evidente, vai se tornar o protagonista da segunda metade do filme, fala uma frase que é muito legal, assim, e de se pensar pro protagonista e também, de certa forma, resume a mensagem do filme, que é, ele fala, você precisa parar de acreditar que só pedir desculpa é o suficiente. Porque é isso, ele é um cara que ele tá cada vez mais destruindo a vida dele, de novo, por não saber fazer mais que aquilo, por não saber fazer melhor, mas ele tem que parar de pedir desculpa pras pessoas e começar realmente um processo de se entender e um processo de mudança mesmo, de transformação. E isso passa por rever conceitos, isso passa por se analisar e passa por reconhecer que precisa de ajuda. Inclusive, o filme do Ali Muritiba também é muito eficiente em criar esse contraste entre a cidade, que é mais óbvio, mas eu acho que o filme faz isso de uma forma tão eficiente que em cinema a gente não pode falar que é óbvio porque outros filmes já fizeram, porque na verdade a forma que é feita é uma forma única, é uma forma particular do filme, que é esse contraste entre a multidão, entre o caos da cidade grande, o movimento, a agitação da cidade e a tensão e a ansiedade e a angústia que tá dentro desse cara. Então às vezes tem cenas simples, por exemplo, ele vai fazer um bico lá de segurança de uma balada e tem, imagina, né, uma balada, então gente dançando, barulho, gente gritando, música, mas ele tá ali encarando o celular dele, esperando a resposta da moça com quem ele tem se correspondido e que ele tem desenvolvido uma expectativa romântica em relação a ela, e essa resposta que não vem, ela desaparece, né, ela faz o ghosting, que é o termo que as pessoas usam hoje em dia, né, ghosting, ela dá o perdido nele, pra usar o português mais claro e não ficar usando só os termos americanos que adoram esse tipo de termo pra sociedade tecnológica que a gente vive hoje. Mas ela desaparece, ele fez alguma coisa, ele falou alguma coisa que ela não curtiu e ela para de responder ele, e ele começa, né, realmente a ficar angustiado e a gente sente essa angústia. O filme faz isso de uma maneira muito eficiente. Inclusive, as decisões que o personagem vai tomando, cada decisão que ele toma, são decisões que você vai ter que julgar por você mesmo o que você faria, você vai ter que interpretar e entender, como eu falei, que ele é um cara, ele é uma pessoa, ele não é um arquétipo do bem ou do mal. Então ele vai ser contraditório, ele vai tomar decisões erradas, e os dois personagens, o personagem que vai entrar depois na história também vai tomar decisões que são absurdas, que são realmente desrespeitosas, mas você sempre tem que fazer esse trabalho. O filme te convida pra isso, de pensar, mas dá pra entender? Olha a realidade desse cara, dá pra entender, ou dessa pessoa, né, ou dessa mulher. Eu tô tentando ser vago aqui pra não revelar nada pra vocês, mas olha a situação de vida que ela tá, né, o que eu conseguiria fazer com esses recursos que essa pessoa tem nesse momento. E inclusive, obviamente, como eu falei agora de Ghosting, esse é um filme que discute várias questões importantes sobre masculinidade, mas também sobre se comportar no mundo em 2021 e se comportar como pessoa social, se comportar como uma pessoa que se encontra com outras pessoas. O que o protagonista faz, e calma que eu não tô revelando ainda nada sobre a segunda metade do filme, não vou revelar, ele atravessar todos aqueles quilômetros, atravessar o país praticamente pra ir atrás de uma pessoa, porque a pessoa decidiu se afastar dele, é algo muito problemático e que tem tudo a ver com aquele cara que agrediu aquela pessoa no começo do filme que a gente ficou sabendo. Ou seja, as coisas estão conectadas e não necessariamente significam que esse cara é um cara ruim, mas é um cara que realmente tá com muita dificuldade de entender como agir em sociedade. Ele precisa se tratar, ele precisa se entender, ele precisa passar por um processo de mudança, como eu falei, e não apenas se desculpar com as pessoas. Então ele não quer ser um cara tóxico, ele não quer ser um cara stalker, ele vira um stalker. E de novo eu tô usando o termo em inglês aqui porque é meio inevitável, mas ele vira um perseguidor. E é óbvio que aquela pessoa qualquer pessoa ficaria com medo. Tem até um outro diálogo, né? Tem vários diálogos muito legais no filme. Tem um diálogo em que a pessoa com quem ele tava conversando fala alguma coisa e ele fala, não, mas a gente conversou por tanto tempo, você me deve isso. E o tempo todo a gente tem um diálogo mental com o filme, pelo menos eu tive esse diálogo mental de falar, não, ela não te deve nada. Na verdade, você tá conversando com alguém, vocês estão curtindo, a pessoa não é obrigada a querer te encontrar por causa disso. Ou a pessoa não é obrigada a querer ter um relacionamento com você por causa disso. E esse cara que vem, né, de uma criação
geração, e por isso que eu falo que o filme é um pouco sobre masculinidade também, porque não só ele é um cara da nossa época, um millennial, ó os termos em inglês de novo, que cresceu entendendo que o mundo todo era dele e que ele podia alcançar o que ele quisesse na vida, que todos os sonhos dele iam se realizar. Então ele tá indo pra idade adulta e ele começa a perceber tardiamente, como é uma característica da geração, que as coisas não são assim, que na verdade tem coisas que ele quer que ele não vai ter. Como também, obviamente, isso é algo que cresce muito internalizado na cabeça, principalmente de um homem, né? Que você vai chegar onde você quiser, você vai ser grande, você vai ser o cara que vai liderar onde quer que você esteja, e ele tem realmente um processo de frustração e um processo de lidar com a raiva e com o ressentimento, que a realização, que a compreensão de que a vida não é bem assim, gera nele. E como eu falei, não vou falar muito sobre a segunda parte. O que eu posso dizer sobre a segunda parte é que o filme se transforma num outro filme, ele se transforma numa história de amor, mas é uma história de amor triste, porque é uma história de amor contemporânea, mas em que várias questões exteriores acabam sendo muito fortes para que aquela história não dê certo. Obviamente, vocês vão entender. O Pedro Fazzanaro, que faz um outro personagem que vai entrar na história, ele também é um ator incrível. Tem cenas assim, né, que você consegue sentir a tristeza, você consegue sentir a hesitação, o medo que ele tem de realmente de olhar nos olhos, é muito tocante. E o filme faz algo que tem raros filmes, eu acho, que fazem, e deveriam fazer mais, porque é um assunto interessante, que é pegar vários temas, ou pelo menos 2 ou 3 temas. Então tem questões de relacionamento, tem questões sexuais e de identidade, e até de gênero, e tem também questões religiosas, que não necessariamente precisavam ser antagônicas. E o filme discute justamente isso. Por que que elas deveriam ser antagônicas? Por que que as duas coisas, ou as três coisas, não poderiam andar juntas, compondo a complexidade que é um ser humano cultural, social em 2021. E o filme discute tantas coisas, é um filme tão rico, tão interessante, que até o contraste cultural entre um cara que vem de Curitiba e todo aquele contexto do interior da Bahia, ali na divisa com Pernambuco, são coisas que a gente vê assim no pano de fundo, como um contexto, como uma ambientação do filme, mas que nem vem para a superfície, porque o filme tá muito mais de forma intensa, construindo outras linhas de raciocínio, construindo outras relações, outras associações, e no final das contas é um filme que eu super recomendo, porque ele faz pensar, ele emociona, e ele tem muito que discutir sobre a sociedade contemporânea e sobre pra onde a gente tá indo como sociedade. E é nisso que eu acho que você tem que focar quando assistir ao filme, e eu quero muito saber o que vocês acharam. Então, quando vocês assistirem ao Deserto Particular, venham aqui dizer o que vocês acharam. Gostaram, não gostaram? Concordam, discordam dos pontos que eu apresentei até aqui? E claro, se inscrevam no canal para receber mais vídeos como esse, de análise por enquanto agora essa semana e na semana que vem dos filmes da mostra, mas depois de outros filmes, né, do circuito ou filmes mais antigos. Curtam esse vídeo, divulguem pros amigos se vocês acharem interessante, cliquem no sininho, como eu sempre peço, e no sempre, para sempre receber as notificações de vídeo novo. E eu vou ficando por aqui, um abraço, tchau!